Olá, quinto ano, tudo bem com vocês? Conseguiram fazer a tarefa? Fácil, né? Vocês já conheciam os sinais de pontuação. Então, vamos rever rapidamente para eu explicar a lição de hoje. Bom, aqui vocês tinham que colocar o nome dessa pontuação, dessas pontuações, né? Então, aqui são as aspas, ponto de interrogação, 2 pontos, ponto final, ponto e vírgula, travessão, a vírgula, o ponto de exclamação e o parênteses. Os parênteses. Imagine um diálogo entre um pai e uma filha em que o pai dissesse as seguintes frases: Você vai guardar seus brinquedos agora. Você vai guardar seus brinquedos agora? Você vai guardar seus brinquedos agora. Letra A. Associe cada frase ao sentido que ela expressa. Então, o pai quer saber se a filha vai guardar os brinquedos, ou seja, ele está perguntando. Então, aqui é a letra B, certo? O pai afirma que a filha vai guardar os brinquedos. Aqui é a letra A, olha só, ele afirma, você vai guardar seus brinquedos agora. E o pai ordena à filha que guarde os brinquedos. Letra C. O que foi responsável por diferenciar o sentido de cada frase? A pontuação, né? Ou as pontuações. Bom, o é utilizado para marcar o fim de uma frase afirmativa ou negativa. O ponto final. Ponto final é utilizado para marcar o fim de uma frase afirmativa ou negativa. No final de frases imperativas ou expressas com mais destaque ou emoções, utilizamos o ponto de exclamação. Já o ponto de interrogação é empregado no final de perguntas. 3. Leia a frase a seguir e observe o emprego da vírgula. Me perguntaram ontem porque eu li o poema inteiro, que eu estava no outro leitor com um livro antigo, que ontem estava dando um probleminha nesse, não estava conseguindo abrir. E acabou que tem o poema, a quadrinha inteira lá, né? Gosto muito do campo, as flores, a brisa suave e o cheiro de terra molhada. Então, a gente tem que notar esta vírgula aqui. Assinale a frase em que a vírgula tem a mesma função que no trecho acima. Bom, por que a gente usou essa vírgula? Primeiro a gente precisa entender isso, certo? Gosto muito do campo, as flores, a brisa suave e o cheiro de terra molhada. Aqui, o que está acontecendo? Estou tendo uma lista, está sendo listado as coisas que eu gosto no campo, né? Então, eu estou falando de 3 coisas aí, as flores, a brisa e o cheiro. Então, é uma lista, né? Então, é uma enumeração de coisas. Então, a vírgula foi usada aqui por conta de uma enumeração. Então, vamos olhar as alternativas aqui. Oh, meu Deus. Salvador, 3 de novembro de 2017. Esta vírgula está sendo usada por quê? Para separar o nome da cidade com a data. Então, não é a mesma função que está sendo exercida lá em cima. Rua Clarice Lispector, vírgula, número 182. Aqui está separando o nome da rua do número. Então, bem, não é a mesma função que foi usada lá em cima. Meu tio foi à feira e comprou cenoura, tomate, batata e inhame. Olha só, tem uma lista de coisas que foram compradas, ou seja, uma enumeração. É a mesma função que foi usada a vírgula lá em cima. Então, esta é a alternativa correta. Vamos só ver a última para a gente ter certeza. Pedro, venha ver a lua. Então, essa vírgula foi usada porque isso aqui é um chamamento, né? Um vocativo. Então, a vírgula foi usada para isolar o chamamento do restante da frase. Leia a frase a seguir e observe o emprego do ponto e vírgula. Juliana tem 3 melhores amigas, Kátia, a fiel companheira, Raquel, sempre atenciosa, e Joana, a confidente. Assinale a função do ponto e vírgula no trecho acima. O ponto e vírgula separa elementos em uma enumeração sobre o mesmo assunto, sinalizando uma pausa maior que a vírgula e menor que o ponto final. Explica
uma expressão empregada anteriormente. Bom, olha só. Aqui eu já tinha vírgula, tá vendo? Aí eu vou ter outra vírgula aqui. Então, o ponto e vírgula, ele separa elementos em uma numeração sobre o mesmo assunto, sinalizando uma pausa maior que a vírgula e menor que o ponto final, tá? Ele não está explicando uma expressão empregada anteriormente. Então, é a primeira opção aqui. 5. Aí tinha um trechinho, né, do Pequeno Príncipe. O termo o aviador explica quem era o amável vizinho, olha só. Tá depois da vírgula, né? O amável vizinho, o aviador. Sabendo disso, assinale a função da vírgula utilizada antes da expressão em destaque. Destacar um termo explicativo ou indicar uma pausa longa. Destacar um termo explicativo. Então, aqui tem o uso da vírgula. A vírgula é usada para separar itens apresentados em uma ordem, né? Que é a enumeração, a data e o local, cabeçalho. Um nome que tem função de chamar alguém, que é o vocativo, o chamamento, o nome da rua e o número da casa para destacar um termo. Um termo explicativo, olha só. Era para colocar explicativo aqui. O ponto e vírgula tem a função de separar elementos em uma enumeração, sinalizando uma pausa maior que a vírgula e menor que o ponto final. 6. Releia a anedota a seguir e responda as questões. Qual fato causou surpresa em um dos amigos que conversavam? O fato, né, de ganhar um recém-nascido ganhar 20 quilos em 2 semanas bebendo leite de elefante. Então, essa expressão causou surpresa no amigo. Que sinal de pontuação foi utilizado para anunciar que será apresentada a fala de um personagem nessa piada? Olha só, vou voltar aqui, que anunciou os 2 pontos. E qual sinal foi utilizado para introduzir a fala do personagem? Então, antes da fala do personagem, foi introduzido o travessão, certo? 7. Leia a frase a seguir e responda as questões. O filme O Pequeno Príncipe foi muito bem avaliado pelos críticos brasileiros de cinema. Então, aqui, olha, eu até pulei, né? Esse trechinho que está entre travessões, né? Dirigido por Mark Osborne. Então, além do ponto final, que sinais de pontuação foram empregadas na frase acima? Então, além do ponto final, foram empregados os travessões, 2 travessões. Esses sinais de pontuação podem ser substituídos por qual das pontuações abaixo, sem que haja alteração de sentido? Pelos parênteses, tá? Eu posso tirar, como é um termo que está dando uma informação a mais, né? Está dizendo de quem dirigiu o filme, eu poderia usar parênteses aqui. Na frase acima, os travessões não introduzem uma fala. Assinale a alternativa que apresenta a função deles. Finalizar uma frase? Não. Indicar uma pausa? Também não. A resposta aqui, ó, destacar as informações, a informação que aparece entre os travessões. Então, os travessões são, os 2 pontos aqui. Os 2 pontos são utilizados para anunciar uma fala, uma citação ou uma enumeração. O travessão é empregado para marcar a fala dos personagens e, assim como os parênteses, pode destacar alguma informação do texto. Bom, aí vinha a atividade. Pontue o bilhete a seguir de acordo com o que você estudou sobre pontuação. Então, aqui, papai, já tem a vírgula. Compre banana, goiaba, mamão e laranja, por favor. Então, aqui, compre banana, vírgula, goiaba, vírgula, mamão e laranja, por favor. Vamos fazer um piquenique na casa da Letícia, vírgula, minha amiga. Tá? Porque está explicando quem é a Letícia. Então, vírgula. Beijos e obrigada. Certo? 2.
Leia a tirinha a seguir e responda as questões. Você concorda com a opinião do menino maluquinho a respeito do conto Os Três Porquinhos? Por quê? Eu estava esperando vocês me responderem. Ninguém me respondeu. Que sinais de pontuação foram utilizados nessa tirinha? Vamos lá. Com que função eles foram utilizados? Então, a gente tem aqui, olha, ponto de interrogação, né? Que foi usado para pergunta. Outro ponto de interrogação dado para pergunta. Aqui eu tenho as aspas também, tá? Que as aspas aqui foram usadas porque é o nome de um livro, tá? Para destacar o nome do livro. Aqui tem o ponto de exclamação para expressar a emoção, tipo, detestei. Aqui eu tenho ponto de interrogação, que está fazendo uma pergunta. Aqui eu tenho uma exclamação que está junto com uma interjeição, pô, né? Então, está indicando emoção. Aqui também, interrogação, exclamação, exclamação. Então, a gente viu aqui, olha só, 3 pontuações. Ponto de interrogação, fazendo perguntas, as aspas para destacar o nome de um livro e as exclamações que estão indicando as emoções do personagem, ok? E vocês tinham que reescrever essa história lá no caderno. E ninguém me mandou. Bom, atividade de hoje. Então, vai começar aqui na página 72 e vai até a página 76. Vocês vão ler uma resenha. Vocês já leram alguma resenha? Não? A resenha, ele é um texto, né? Que geralmente ele é escrito em cima de alguma obra. Pode ser um filme, pode ser um livro, pode ser um álbum de músicas, enfim, qualquer obra artística, um crítico vai lá e escreve uma resenha. E ele expressa na resenha um pequeno resumo da obra e emprega a sua opinião no texto, tá? Isso é uma resenha. Então, vocês vão ler, tem as 2 perguntas aqui orais, o texto, tá? É sobre este filme aqui, ó, As Aventuras do Avião Vermelho. E vão responder as questões para mim. Olha, tem questões orais aqui também e as questões escritas. Tá certo? Então, bom trabalho para vocês. Qualquer dúvida, me chame. E aqui, amanhã, eu leio tudo isso para vocês na hora que eu fizer a correção, tá bom? Amanhã, não, na próxima aula. Tá bom? Um beijo grande no coração de vocês e tchau, tchau!